E agora mais uma edição do programa Diz que Disse com Joana Ascensão. Bom dia, já estamos prontos para o nosso programa semanal de entrevista, o Diz que Disse, hoje com Ana Filipa Batista. Ana Filipa ou Ana Filipa, como é que costumas autografar? Normalmente não autografo nem como uma coisa, nem como outra. Sempre como Ana Batista, desde o início. Talvez o facto que mais te diferencia de uma comum adolescente de 16 anos é o facto de tu, com essa idade, já teres 2 livros escritos e publicados. Há algum deles que prefiras, que seja assim o teu bebé? Em termos de preferência, eu acho que não. Porque quando nós temos, e adotando a tua expressão, 2 bebés, é muito difícil, é tal e qual como 2 filhos, é muito difícil optarmos por um deles. Agora, talvez o mais bebé, digamos assim, seja o primeiro, porque foi com ele que eu comecei, foi ele que me começou a dar algumas luzes daquilo que era realmente este mundo da literatura, nesta vertente que eu desconhecia de todo, e daí sim, talvez o Diário de Filipa, o meu primeiro livro, seja já um bocadinho o meu bebê, desde sempre. E era isso que eu também te ia perguntar, era as grandes diferenças entre um e outro. Bem, o Diário de Filipa foi publicado aos 13 anos, sensivelmente a meio de 2011, e foi um livro que na altura me mostrou um bocadinho e me permitiu apalpar um bocadinho de terreno. É um livro sobre a pré-adolescência e, portanto, sendo essa a fase que eu estava a passar na altura, é também um livro mais pessoal, embora não seja autobiográfico. Por outro lado, O Primeiro Voo, este segundo livro lançado em novembro do ano passado, é um livro já que revela alguma maturidade, porque é óbvio que 3 anos se passaram, muita coisa aconteceu e também houve um desejo meu de evoluir um bocadinho e de seguir um desafio. E esse desafio foi escrever sobre não uma adolescente, mas uma jovem que já tem 23 anos, idade que eu ainda não tenho, e que, tendo essa idade, tem de assumir outro tipo de comportamentos, e o próprio comportamento que ela assume logo ao início do livro foi depois um desafio para mim para conseguir escrever o resto da história. E quando é que nasceu essa tua paixão pela escrita? Bem, eu acho que a paixão pela escrita só se deu a conhecer mesmo aos 11 anos, por volta dos 11 anos. Primeiro chegou a paixão pela leitura, eu sempre gostei imenso de ler, e depois sim comecei a escrever algumas coisas na escola primária. A minha professora dizia que eu ainda tinha muito a melhorar, eu não gostava muito de escrever porque eram sempre os mesmos temas, as mesmas composições, mas depois disso, quando eu vim para o CAIC e quando eu comecei a escrever mesmo composições já de menina de 5º ano, eu comecei a conhecer outros temas, outras formas de escrever e comecei a achar que realmente a escrita podia ser, e como eu costumo dizer hoje em dia, uma forma de catarse, uma forma de nós explorarmos um bocadinho o nosso íntimo sem termos necessidade de falar com alguém. É uma forma de nós o fazermos num processo pessoal mesmo. E daí, sim, a paixão pela escrita veio para ficar e duvido muito que algum dia se desvaneça. Pois é, como muita gente que tem blogs e acaba por usar esses blogs para, lá está, desabafar um bocadinho o seu dia-a-dia. Mas tu levas isso muito mais a sério, que é, não, tu tens um plano desde o início, uma história e desenvolves e chegas a editar. Exato, e é também se calhar importante mencionar que tudo começou com um blog, e já que falaste nos blogs, tudo começou com o blog Poesia a Brincar, que surge de uma forma imensamente espontânea, porque na altura eu até escrevia, pensava eu, poesia, e hoje em dia olho para aquilo que escrevi e é claro, são coisas muito mais simples, muito menos elaboradas, e olho para trás e vejo que, na verdade, apesar de ter sido um caminho que começou dessa forma, tudo isso foi importante para começar a aprender e a ter algumas noções e alguma bagagem também.
Portanto, na altura, o blog Poesia a Brincar foi o blog que me levou pela primeira vez à televisão para falar daquilo que eu escrevia, daquilo que eu partilhava. Começou a ser visitada à escala mundial e isso começou a dar-me também algum gozo. E então eu comecei a investir. E foi o primeiro passo para eu depois ter escrito o Diário de Filipa, porque as pessoas liam, comentavam. Hoje em dia o blog está inativo, estou a partilhar textos, quer a prosa, quer depois numa vertente mais de partilha, temas da atualidade, nada que seja tanto relacionado aos livros, ou seja, naquele blog há espaço para tudo. Chama-se O Diário de uma Borboleta e surgiu especialmente por ocasião deste segundo livro. O primeiro voo. O primeiro voo. E já estou aqui a dar uma gralha, porque a minha pergunta seguinte era exatamente nesse sentido. Já que o teu segundo livro se chama Primeiro Voo, queria-te perguntar se já existe um segundo voo na gaveta. É assim, desde o início, e isto já antes de eu ter começado a escrever o primeiro voo, as pessoas perguntavam muitas vezes se eu ia escrever mais, gostavam de ver mais, e na altura perguntaram muito por um Diário de Filipa 2. E eu sempre soube, acho que nunca o disse, mas sempre soube que não ia haver. E eu não queria que houvesse. Queria que o próximo livro fosse algo diferente, precisamente para as pessoas verem que eu era mais do que aquilo e que também tinha alguma capacidade de escrever algo diferente. E isso seria também um desafio para mim. Mas durante muito tempo também não acreditei que fosse capaz de o fazer. Então ia escrevendo para o blog, mas nunca escrevi nada com o intuito de o tornar um livro e de publicar. Só depois, 2 anos após a publicação do Diário de Filipa, é que numa festa de anos, num ambiente super descontraído, um amigo meu me disse: então, mas já passaram 2 anos, ainda não publicaste nada, ainda não tens nada em mente, como é que é? E na altura eu não tinha, mas a partir desse dia eu pensei assim: se calhar eu vou começar a escrever alguma coisa de forma tranquila, sem pressões, mas não vou dizer a ninguém, porque se correr bem, muito bem. Se não correr bem, então mudamos de estratégia. E foi. Eu comecei a escrever o primeiro voo, não tinha ideia nenhuma da história, nem nomes de personagens, nem sequer sabia o que é que ia dar, o que é que ia acontecer. E à medida em que eu comecei a escrever, eu comecei a ter um carinho muito especial por aquilo que estava a escrever e comecei a ter vontade de continuar. E a partir do momento em que eu descobri o nome que para mim, na altura, parecia ideal para a minha personagem, tendo em conta aquilo que ela representava e aquilo que ela é, Margarida, eu depois comecei a sentir quase como se a Margarida fosse uma amiga e fizesse parte da minha realidade, e isso tornou o processo de escrita ainda mais interessante e para mim ainda mais enriquecedor também. Um facto interessante sobre ti, Ana Filipa Batista, é que, apesar de teres um enorme gosto e um enorme sucesso na escrita, queres seguir medicina. Gostavas de te tornar um Miguel Torga em versão feminina? Essa pergunta é interessante e, por acaso, é uma questão que por vezes me fazem, é exatamente essa. O facto de eu querer ser médica, quando na verdade tudo em mim está muito mais ligado à comunicação e à escrita. Mas a medicina, talvez também por a minha mãe trabalhar no meio, no hospital, e eu desde pequenina, de certa forma, ter estado ligada e ter conhecido, comecei a ganhar um carinho muito especial por aquilo que os médicos fazem e comecei também eu a identificar um bocadinho em mim algumas qualidades mais suscetíveis à profissão. E eu acho, sinceramente, que é possível conciliar a medicina com o gosto pela escrita. Hoje em dia acho que a escrita para mim se tornou um bocadinho já mais, ao início eu dizia que era um hobby, e hoje em dia acho que já é mais do que um hobby. Já é uma coisa que eu sinto mesmo necessidade de fazer e não só nos tempos livres. Há dias em que eu sinto mesmo a necessidade de o fazer. E acho que é possível, basta haver vontade, perseverança, acho que é possível conciliar a medicina com a escrita, até porque há muitos médicos que têm rubricas em televisões, em rádios, que fazem partilhas em jornais e, portanto, acho que... E há, inclusive, muitas revistas e jornais da especialidade, da saúde. Portanto, nós, jornalistas, nós, pessoas da comunicação, precisamos muito de pessoas de outras áreas para escrever sobre aquilo que sabem
de melhor. Não é? Sim, exatamente. É claro que um jornalista, quando vai escrever sobre um artigo médico, precisa de algumas informações que só um médico pode dar. E aí sim, eu acho engraçado que seja possível realmente, e embora muita gente não faça ideia disso, aliar uma coisa à outra. E, sinceramente, eu gostava muito de no futuro conseguir aliar uma coisa à outra, porque são ambas as coisas muito importantes. A medicina ainda é um projeto um bocadinho a longo prazo, visto que ainda só estou no 11º ano, mas espero no futuro conseguir conciliar as duas paixões. Pedimos à tua melhor amiga, Sara Cruz, para te descrever em 3 palavras. E estas foram as palavras: energia, espontaneidade e lealdade. Acrescentarias uma quarta? Para já a Sara é das melhores pessoas que eu conheço, é quase como se fosse uma irmã que eu não tenho. E sei que nas nossas conversas ela sabe muito de mim e, portanto, se ela disse que essas são realmente as palavras que me definem, é porque realmente deverão ser essas as palavras e eu confio nela. E, portanto, acho que não há muito a acrescentar. Talvez só acrescentasse a persistência, porque, de facto, neste momento e neste meio, se não houver persistência, é muito fácil uma pessoa desistir à primeira tentativa. Quer logo no processo inicial, quando procuramos uma editora, quer depois, quando pelo facto de sermos autores ainda anónimos à sociedade, é mais difícil impormos o nosso livro no mercado. E, portanto, em tudo isto é preciso muita persistência e também capacidade de não pensarmos logo que, se calhar, o problema é da obra, porque pode ser e pode não ser. Nós ainda não somos pessoas conhecidas e normalmente a tendência, quando nós vamos a uma livraria, é de procurar um livro de um autor que já conhecemos, um livro que saiu há pouco tempo e que nós vimos na televisão, e não um livro de alguém que nós nunca conhecemos nem ouvimos falar, porque o risco é muito maior e há muita gente que ainda não está preparada para arriscar nessa situação. Diz que foi o que Ana Filipa Batista disse, uma adolescente de 16 anos que já conta com 2 livros publicados e que promete ainda vir a surpreender-nos. Voltamos com o Diz que Disse para a semana. Até lá!